A senadora em fim de mandato, Gleisi Hoffmann, do PT, chegou a chorar na tribuna do Senado ao lamentar a partida dos médicos cubanos que faziam parte do programa Mais Médicos. E eu fico emocionada porque Cerca de 8.500 profissionais deixaram o país após decisão unilateral do governo de Cuba de romper o contrato com o Brasil. A presidente nacional do PT criticou o presidente eleito Jair Bolsonaro, acusando-o de ser agressivo, mostrar falta de compostura e não compreender as necessidades da população. Eu vi depoimentos de pessoas que não encontraram médicos e vi depoimentos de pessoas que me falaram dos médicos cubanos. Essa gente vai sofrer. Ao lamentar o fato do governo cubano ter convocado seus profissionais de volta, Gleisi se esquece de salientar que foi Cuba que decidiu, de maneira abrupta, exigir que os profissionais de saúde abandonassem seus postos e retornassem à ilha, sem se importar com as consequências que a convocação poderia trazer aos brasileiros. Em seu pronunciamento, a petista também se esqueceu de saudar o ingresso de cerca de 8.500 médicos brasileiros, que substituíram os médicos cubanos em menos de uma semana através das inscrições online no sistema lançado pelo governo do presidente Michel Temer. Gleisi parece não reconhecer que os bilhões que eram enviados a Cuba ficarão a partir de agora no Brasil, gerando empregos para milhares de profissionais brasileiros. Talvez o choro de Gleisi seja apenas um ensaio, pelo presságio do que está por vir em 2019. A juíza Gabriela Hard tem se saído muito bem como substituta de Moro. A juíza está acostumada a lidar com bandidos de alta periculosidade. Ela já foi corregedora do Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, local que abriga alguns dos principais chefes do crime organizado. A juíza ganhou notoriedade ao pedir a prisão do ex-ministro José Dirceu, que depois foi solto pelo STF. Após interrogar o ex-presidente Lula, sem permitir que o escorregadio petista a manipulasse, a juíza que assumiu o comando da Lava Jato assumiu uma das maiores operações realizadas pela Força-Tarefa dos últimos meses. Gabriela Hard expediu nada menos que 22 mandatos de prisão, sendo 14 de prisão temporária e 8 de prisão preventiva. Como o empresário César de Araújo Mata Pires Filho, herdeiro da OAS e até então intocável pela maior investigação contra a corrupção no mundo. É impressionante como o PT está envolvido em todos os grandes esquemas de corrupção que são descobertos. Lula e Dilma são a imagem do desespero. Petistas se recusam a admitir que a casa caiu para o PT. Dilma, que agora virou ré e no próximo ano deverá se juntar ao seu chefe na cadeia, gastou mais de 4 bilhões para comprar sucata. A aquisição de Pasadena, a refinaria obsoleta que mais parece sucata, foi autorizada por Dilma em 2006, quando ela presidia o conselho da Petrobras. O grupo belga Astra Oil fez um negócio da China ao comprar metade da refinaria por 42 milhões de dólares em 2004 e revender para o governo brasileiro por 360 milhões de dólares em 2005. Mas não parou por aí. Pouco tempo depois, a Petrobras perdeu uma ação na justiça americana e foi obrigada a comprar a outra metade da refinaria. Moral da história, nos venderam uma sucata, que tinha um valor de mercado avaliado em 84 milhões de dólares por 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Somente depois que Bolsonaro tomar posse, nós poderemos sonhar em saber o que realmente aconteceu nessas negociações. A justiça espanhola acaba de condenar um jovem brasileiro à prisão perpétua, já que a pena de morte fora abolida em 1978. Ele matou o tio e a tia que o abrigavam na Espanha e 2 criancinhas, filhas do casal. Esquartejou-os e festejou cada detalhe em mensagens pela internet. Recebeu 3 sentenças de prisão perpétua. Os autos não demonstraram que ele fosse perigo para a sociedade. Descarregou seu ódio mortal só em seus parentes.
Ainda assim, a justiça espanhola o separou da convivência com o mundo exterior, até que morra. Foi punido como exemplo, destinado a dissuadir, avisar quem quer que esteja pensando em matar um semelhante. Na Espanha e no mundo, prisão serve principalmente de castigo exemplar. Aqui no Brasil, onde há mais de 170 homicídios dolosos por dia, a ideia que prevalece é de que não deve haver punição, mas medidas socioeducativas e ressocialização. Some-se a isso a impunidade que vem com a não elucidação da maioria dos crimes, a não condenação da maioria dos criminosos e a não captura da boa parte dos condenados. E a consequência é um país aterrorizado, inseguro e sem garantias fundamentais, como o direito à vida e à propriedade. O mesmo pensamento que rege a impunidade considera que o criminoso é uma vítima da sociedade. Portanto, a sociedade é a culpada da existência do seu algoz. Uma especialista chegou a afirmar que o criminoso tem o direito de portar fuzil para defender seu ponto de droga contra a polícia. Em geral, na base dessa desgraça está a droga, mas essa mesma fonte de bondade em relação aos criminosos quer liberar as drogas, ao tempo em que advoga a proibição ao acesso de armas para a legítima defesa dos lares dos oprimidos pelos criminosos. Mas a população perdeu a paciência. A cultura da indiferença cede lugar para o apoio enérgico à polícia e à lei. A última eleição contém um aviso aos legisladores. Já é hora de retirarem das leis os mecanismos que protegem os bandidos, sejam eles traficantes, assaltantes ou corruptos. Como se sabe, as tais audiências de custódia devolvem às ruas bandidos, que no dia seguinte voltarão à atividade criminosa. E as leis criaram recursos intermináveis para que os corruptos se mantenham em liberdade. O ECA estabelece que o homicida de 14, 15, 16, 17 anos nem pode ser chamado de assassino. Agora, o presidente do Supremo e o ministro da Segurança Pública estão empenhados em diminuir a população dos presídios em 40%. Como se não bastassem as cestas básicas, prestações de serviços ou progressões de pena com seus semiabertos, prisões domiciliares e tornozeleiras, sem contar os saidões de Natal, Páscoa e até Dia das Crianças para quem matou criança, e Dia das Mães para quem matou pai e mãe. Até a lei do crime hediondo já foi flexibilizada. Confesso que estou mais preocupado em diminuir a população de bandido que está nas ruas a assaltar, a traficar e a corromper. Porque mesmo com